A partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Efésios capítulo 4, o versículo é o 9. Acompanhe, diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 9, está escrito. Acompanhe, diz assim: o que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Vou repetir. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Amém? Meu amado amigo, meu amado irmão telespectador da poderosa palavra de Deus, esse texto aqui de Efésios, capítulo 4, versículo 9, está falando da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele veio aqui à terra, antes dele retornar ao céu, a Bíblia diz que ele foi nas regiões inferiores da terra. Ou seja, quando Jesus ele morreu, o seu corpo ele foi lá para o sepulcro, mas o seu espírito desceu ao coração da terra. Isso mesmo, esse coração da terra, a palavra de Deus chama de Hades. Lá no Salmo capítulo 16, versículo 10, o profeta e homem de Deus chamado Davi, ele profetiza esta palavra, que Jesus iria ao Hades, ou Sheol, ou ao inferno, ele iria lá tomar a chave da morte do inferno, e ele diz assim: pois não deixará a minha alma na morte. Então Jesus foi lá no Hades, querido, quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus desceu até o inferno, querido, como diz Efésios capítulo 4, versículo 9. Em uma passagem lá em Lucas, é interessante essa passagem, Lucas capítulo 23, versículo 42, aquele ladrão, antes de morrer, ele se arrependeu dos seus pecados e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só o que diz o versículo 42. Disse Jesus: lembra-te de mim. Foi esta palavra que ele disse a Jesus. Em Lucas capítulo 23, versículo 42. Disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus está no versículo 43. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha o que Jesus diz para aquele homem que se arrependeu dos seus pecados, no versículo 43 de Lucas capítulo 23. Hoje estarás comigo no paraíso. Agora a pergunta é: que paraíso é esse? Porque Jesus disse: hoje mesmo. Jesus não foi para o céu no mesmo dia. Não. Jesus foi ao paraíso no mesmo dia. E esse paraíso, meu amado irmão, meu amado amigo, o nome desse lugar atribuído a todos aqueles que morriam no caminho, na verdade de Deus, esse paraíso, ele se encontrava lá no Hades, aonde Jesus desceu até lá. Então o que Jesus estava dizendo quando prometeu aquele homem, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Ele prometeu dizendo: olha, você, quando partir daqui da terra, você vai para onde todos os crentes vão, lá para o paraíso. E Jesus diz: estarei lá também, porque no versículo 43 ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, hoje mesmo vamos descer ao coração da terra, lá no Hades, e vamos conhecer um
paraíso, onde Abraão e todos os seus filhos se encontram lá para tirarmos do cativeiro da morte e levarmos para o céu. E quando esse homem aqui, satisfeito com o perdão de Jesus, fechou seus olhos ali na cruz, querido, ele abriu seus olhos no paraíso. Mas a estadia daquele homem, meu irmão, ali no paraíso, foi muito breve. 3 dias depois, 3 dias depois, Jesus leva aquele homem ao céu. Leva aquele homem para o céu, junto com cada um daqueles que se encontravam ali no paraíso, daqueles que se encontravam ali no seio de Abraão, que era todos os santos do Antigo Testamento. Em Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23, há algo interessante também, que a Bíblia nos revela com detalhes como é o Hades, ou Sheol, ou inferno. Em Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23, diz assim: veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O versículo 23 diz assim: no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Sabe, meu amado irmão, meu amado amigo, muitas pessoas dizem que esse texto é simplesmente uma parábola, mas eu quero te dizer que não é simplesmente uma parábola de forma alguma, é uma história verdadeira, é uma história verídica. E eu te digo mais, ainda que fosse uma parábola, todas as parábolas que Jesus ele conta, que Jesus ele menciona, elas se aplicam de fato à vida real. Amém? E no versículo 22 de Lucas capítulo 16, diz assim: veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão, meu irmão, é o nome dado para esse lugar que chamamos de paraíso. Como Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo: hoje mesmo tu estarás comigo no seio de Abraão. Então o seio de Abraão é uma figura, meu irmão, de comunhão que as pessoas experimentavam lá no Antigo Testamento, quando partiam desta terra. Quando Davi disse: meu filho, dizendo para Salomão, estou indo pelo caminho de todos os mortais. Ele, como servo de Deus, estava indo para o seio de Abraão, estava indo para o paraíso que se encontrava nas partes inferiores da terra, no coração da terra, como diz Efésios 4, versículo 9. Então, Abraão, por que seio de Abraão? Porque Abraão é pai de todos aqueles que creem. Ele é o pai da fé. Então, quando alguém ia ao paraíso, meu irmão, Abraão o recebia como um dos seus filhos. Amém? É por isso que se chamava seio de Abraão. E o versículo 23 continua dizendo: no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Lázaro, lá no Hades, estava no seio de Abraão, no paraíso. Agora esse homem rico estava também no Hades, mas a Bíblia diz que ele se encontrava em uma má situação. E a situação dele, querido, o estado dele era de tormento. Esse homem estava num lugar de punição. O versículo 23, parte B, diz assim: e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Abraão, querido, quando esse homem rico viu ele e Lázaro no seu seio, não é que Abraão e Lázaro estavam no céu, de forma alguma. Era lá no mesmo reino,
era lá no mesmo, querido, lugar chamado Hades, porém com compartimentos distintos, diferentes. Então eles podiam ver um ao outro, e o homem rico viu Lázaro sendo consolado no seio de Abraão, chamado paraíso. Eles estavam no mesmo reino, mas em compartimentos diferentes. E o versículo 24 diz assim: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Perceba, meu irmão, que eles estavam ali de forma consciente. Eles eram capazes de lembrar, meu irmão, de suas vidas passadas. Podiam reconhecer um ao outro. Eles também tinham sentimentos. E o versículo 25 e 26 diz: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que em tua vida recebestes os teus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Versículo 26. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo de sorte, que os que quisessem passar daqui para vós não podiam, nem os de lá passar para nós. Olha só, meu irmão, veja só a revelação da palavra de Deus. Você percebe aqui que existe 3 partes distintas lá no Hades. Existe 3 partes diferentes lá no Sheol. E o primeiro, quero te dizer que é o lugar de tormento. Existe um lugar de tormento do qual esse homem rico ainda hoje se encontra. E todas as pessoas que ainda não entregaram a sua vida e que parte desta terra sem Jesus, eles descem para um lugar de tormento, porque Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Sem Jesus ninguém chega ao céu, querido, de forma alguma. Sem Jesus não chegamos ao seio do nosso Pai eterno. Então, lá no Hades existe um lugar de tormento. Este é o lugar do fogo espiritual. O outro compartimento é o seio de Abraão, o paraíso. Antes da cruz era o seio de Abraão, era o paraíso. E esse lugar era o lugar de descanso, era o lugar de consolo, aonde Lázaro, antes de sair de lá, porque Jesus o tirou de lá, com Abraão, Isaque, Jacó e todos os santos do Antigo Testamento, e levou cativo para o céu. Amém? Então, o segundo lugar é o seio de Abraão, o paraíso. E o terceiro lugar, entre o lugar de tormento e o seio de Abraão, a Bíblia diz que também existe um grande abismo. A Bíblia chama de poço mais fundo, mais profundo, chamado abismo. É uma prisão para os demônios e Satanás, como diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Então, meu irmão, está aqui. Era uma realidade, mas quando Jesus Cristo foi ao inferno, tomou as chaves da morte e do inferno, querido, ele derrotou a Satanás. E ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, antes da cruz do Calvário, querido, era impossível subir direto para o céu. Era impossível nascer de novo. Por isso ninguém subia para o céu, querido. Para o céu, além de Elias e Enoque, ninguém mais subiu ao céu, a não ser, querido, juntamente com Cristo Jesus, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso, lá em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém
não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, todos os santos do Antigo Testamento não experimentaram do novo nascimento. Por isso, eles não entraram no céu. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, levou todos os que estavam ainda pelo domínio da morte, levou para os céus. Amém? Então o homem, ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer uma segunda vez, ou seja, nascer do Espírito de Deus, querido, para entrar na glória, para entrar no céu. E Jesus, ele é a porta dos céus. Por isso ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, a eternidade é uma realidade. Por isso Amós 4,12 diz: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Você está preparado? Você que está me vendo agora, você já entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus? Aquele homem rico não quis saber do reino de Deus, ele foi para o reino dos mortos, para um lugar de tormento. Mas Lázaro, o reino de Deus, era o que ele mais valorizava. E a Bíblia diz que os anjos de Deus o levou para o paraíso. E Jesus, querido, ele levou todos aqueles que morreram na fé, crendo na promessa da palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus é a mesma ontem e hoje, continua eternamente. Vamos ficando por aqui, meu amado irmão, que Deus te abençoe tremendamente. E nunca se esqueça, somos movidos pela graça. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela graça, um oferecimento da Igreja Batista Nova Aliança, de segunda a sexta, do 12h45 às 13h, aqui na TV Ágape, canal 40.